Módulo 16. Há sentido na história? Sabemos que a atividade filosófica, caracterizada como investigação intelectual comprometida com a busca pelo conhecimento racional da realidade, surge na Grécia Antiga, durante o século VI AC. Os primeiros filósofos, posteriormente denominados pré-socráticos, recusam as narrativas míticas tradicionais, que relatam a formação do mundo com base nas ações de seres supranaturais, os deuses, e dedicam-se à pesquisa sobre a origem do cosmos e os acontecimentos da natureza. Com isso, desenvolvem explicações cosmológicas. Tais explicações pré-socráticas não concedem destaque para a humanidade, isto é, os seres humanos não são o tema central de suas reflexões, recebendo a tense cedilha maiúsculo O apenas por sua condição de seres pertencentes à physis, natureza. No século V AC, com os sofistas e Sócrates, 470–399 AC, verifica-se a conversão temática da filosofia para a humanidade, que, desde então, torna-se o tema central das reflexões filosóficas. As questões teóricas sobre os seres humanos inauguraram áreas relevantes do pensamento filosófico, como ética, política e antropologia filosófica. No horizonte das problematizações intelectuais acerca da humanidade, iniciaram-se os estudos de filosofia da história, campo do saber que se consolidou no século XVI e que se dedica, até hoje, ao exame filosófico da usa história das sociedades humanas. Questões da filosofia da história e EPS são questões centrais, articuladas nas reflexões dos filósofos sobre a história da humanidade. Veja, a seguir, quais são elas. As filos. A história consiste em um processo predominantemente racional ou está sujeita às ações motivadas pelas paixões humanas? Essa pergunta suscita diferentes respostas e teorias. Afirmar a prevalência da racionalidade na história da humanidade implica a concepção de que o percurso histórico da sociedade segue uma lógica, uma ordem racional que vincula coerentemente os diferentes acontecimentos e as transformações sociais. Sob essa perspectiva, acredita-se que, mesmo que os eventos históricos sejam promovidos por interesses particulares e por ambições específicas de certos grupos, eles são absorvidos no plano da racionalidade. Por outro lado, é possível interpretar a história como um roteiro conduzido por desejos, inclinações egoístas, disputas irracionais, ou seja, por atitudes passionais dos seres humanos, nas quais não prevalece a razão. Há um sentido prévio na história das sociedades humanas? Um dos interesses da filosofia da história é saber se as sociedades humanas se direcionam ou não, ao longo do tempo, para uma forma de organização social superior. A história tem uma meta a ser cumprida? A convicção de que há, desde o início da humanidade, uma finalidade estabelecida no decorrer do movimento histórico confere um caráter teleológico à história. O que isso significa? A teleologia é a ideia de que a realização final de algo já está contida em seu começo, isto é, todo seu desdobramento orienta-se para sua realização. Dessa maneira, acredita-se que a história seja um processo com desfecho determinado, predestinado a acontecer. Contrariamente a essa visão determinista, há pensadores que defendem que a história é um campo de possibilidades cujos caminhos e resultados são definidos, em sociedade, pelos próprios seres humanos, sem que exista um fim predeterminado. Neste caso, o significado dos acontecimentos e o sentido da história não são dados de maneira preliminar, podendo ser elaborados pelos seres humanos no próprio curso histórico de suas vidas. Sob esse prisma, portanto, não há nenhuma previsão afirmando que toda a humanidade será conduzida pela história a uma forma específica e definitiva de sociedade. Embora a filosofia da história tenha se delimitado como área de pesquisa somente a partir do século XVIII, há registros de reflexões filosóficas acerca da história em períodos anteriores,
como na filosofia Christi da Idade Média. Agostinho de Hipona, 354 a 430, intelectual que influencia profundamente o pensamento filosófico medieval, apresenta uma concepção Christi da história da humanidade. Em seu livro A Cidade de Deus, destaca-se o contraste entre a cidade celeste, na qual prevalece o amor a Deus e a obediência completa aos seus mandamentos, e a cidade dos homens, onde os seres humanos valorizam o amor a si mesmos em detrimento do amor ao Criador. Na filosofia medieval, as perguntas sobre esse conflito entre cidade celeste e cidade dos homens têm seu início no pecado original e estabelece, segundo Agostinho, o curso histórico da humanidade. Nessa perspectiva, a história desenvolve-se segundo um plano divino que determina como destino a salvação humana por intermédio da fé e a reconciliação da humanidade como Criador, no triunfo definitivo da cidade celeste sobre a cidade dos homens. Rossano Pecoraro escreve a respeito da filosofia cristã da história: a sucessão dos fatos seculares e mundanos não é fundamental na ordem das coisas últimas. A história tem um começo e um fim, nasce no pecado e na culpa, consome-se na salvação e é universal porque é unida, controlada e ordenada por um único Deus para uma única finalidade. Ela adquire seu sentido em virtude do plano providencial que leva ao juízo final, à ressurreição e ao advento do reino de Deus. Pecoraro, Rossano. Filosofia da História. Rio de Janeiro, Zahar, 2009, p. 12. Observa-se, assim, que a história começa com o pecado original e encaminha-se para a concretização de seu sentido, sua finalidade, o advento do reino divino. Essa trajetória histórica é determinada pela providência divina, ou seja, é antecipadamente determinada por Deus. Dessa forma, os eventos históricos não têm relevância própria, pois o curso da vida será estabelecido pelos desígnios divinos. Em outras palavras, mas na perspectiva Christi, a história da humanidade não é valorizada por si mesma, mas somente pelo fato de remeter ao plano espiritual, ou seja, sua finalidade está vinculada à suposta realidade além desse mundo em que nós, humanos, vivemos como mortais. Luminismo e filosofia da história. É com o movimento filosófico iluminista que a história das sociedades humanas é pensada filosoficamente como uma realidade plena, independente da existência de um reino divino, situado na espiritualidade. O termo iluminismo é utilizado para nomear o movimento cultural dominante na Europa do século XVIII, cujas heranças intelectuais permanecem muito influentes nos tempos atuais. O iluminismo não é uma teoria ou uma escola filosófica que reúne pensadores que concordam completamente entre si. Ao contrário, se verificarmos detalhadamente as ideias dos vários intelectuais iluministas, encontraremos significativas discordâncias. O que caracteriza, então, a cultura filosófica iluminista do século XVIII? O iluminismo acredita na capacidade humana de conhecer e organizar o mundo com base nos critérios da razão. Assim, a postura iluminista rejeita todas as formas de autoridades política, religiosa e cultural que não sejam justificadas de maneira racional. O filósofo alemão Immanuel Kant, 1724, 1804, em seu texto O que é esclarecimento, define o iluminismo como um movimento de superação da minoridade humana, isto é, de conquista da maioridade pelos seres humanos. Minoridade, de acordo com esse filósofo, é não utilizar livremente a capacidade racional, sendo que os seres humanos que persistem nessa condição limitam-se a obedecer a regras ditadas por outras pessoas ou pela sociedade. A maioridade, por sua vez, consiste no uso público da razão, com o qual os seres humanos questionam e examinam criticamente a realidade, conduzindo, assim, suas vidas. E quanto à história? Como se definem as filosofias iluministas da história?
De modo geral, os intelectuais iluministas compreendem a história das sociedades humanas como um processo universal e racional, cujo sentido depende da noção de progresso. A tese de que a humanidade caminha em direção a uma forma superior de sociedade é fundamentada nas filosofias iluministas da história. Mas o que é progresso? Trata-se do conceito de que a humanidade aprimora-se historicamente, avançando, de forma racional, para etapas mais evoluídas em suas condições materiais e culturais de vida, atingindo, enfim, um nível superior e definitivo de civilização. Sobre as filosofias iluministas da história, Callum Oates, no livro O Sentido da História, escreve o seguinte: o termo filosofia da história é empregado com o sentido de uma interpretação sistemática da história universal de acordo com um princípio segundo o qual os acontecimentos e sucessões históricos se unificam e dirigem para um sentido final. Considerada nessa acepção, a filosofia da história está, no entanto, na total dependência da teologia da história, em particular do conceito histórico da história como uma história de realização e salvação. LO maiúsculo com WITH, Cal. O Sentido da História. Lisboa, edições 70, 1977, p. 15. Esse autor identifica, assim, certa continuidade entre a filosofia cristã teologia da história, e a concepção iluminista da história humana. Se, para a filosofia cristã, a história e o mundo se organizavam a partir da vontade divina e da salvação ou perdição das almas, para os iluministas, esses conceitos foram substituídos pela racionalidade e pelo progresso. Assim como no pensamento cristão medieval Deus conduz a história humana à sua finalidade, na concepção filosófica iluminista a razão direciona a história da humanidade à sua meta. Paralelamente, a expectativa da humanidade considerada civilizada porque atingiu o progresso é uma espécie de versão moderna do desejo de se alcançar o paraíso. Tanto na filosofia cristã quanto nas filosofias iluministas, há um sentido antecipadamente definido na história das sociedades, isto é, na história universal. Immanuel Kant, 1724, 1804, Auguste Comte, 1798, 1857, e Friedrich Hegel 1770, 1831, são alguns dos intelectuais que teorizaram, de forma sistemática, a história universal. Mesmo apresentando algumas diferenças e particularidades entre si, eles explicam a história como um processo racional, orientado para o progresso. Essas interpretações constituem as intituladas filosofias clássicas da história. No próximo módulo, abordaremos as teses de Kant a respeito do tema e, na sequência, as críticas que essas concepções filosóficas da história receberam.